Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Deus seja louvado por esta oportunidade que Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele tem nos proporcionado nesta noite de estarmos aqui pela primeira vez, pelo menos eu, neste lugar reunidos, para poder adorar e glorificar a Ele na beleza da sua santidade, pois sabemos que só Ele é digno de toda adoração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, Deus abençoe, pela vida do evangelista Renner, estivemos conversando, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, pela vida do nosso irmão Carlinho, pela vida da Bruna, Deus abençoe a todos. Faço-me acompanhado, como já até teve uma participação a minha digníssima esposa, e hoje nós estamos completando 18 anos de casado para a honra e para a glória do Senhor. Sempre quando a gente está completando um ano de casado, eu estou ministrando. É porque ela faz aniversário uma semana antes, eu também estava ministrando e completando o ano de casado. Deus abençoe o diácono Clairton, teve uma participação, meu Deus do céu. Depois também está lá o Cleirton, vou falar não, né? Quase uma dupla sertaneja. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, assentado mesmo como estamos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. Se quiser ficar em pé, pode ficar em pé, não tem problema não. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Lucas, capítulo de número 5, está escrito assim. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havemos trabalhado toda a noite, mas nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Guarde isso. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique ou afundarem. E você diz amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados, estamos diante de um texto que eu costumo chamar de texto conhecido, texto familiar, pois o título do texto é A Pesca Maravilhosa. Nós também conhecemos a pesca de João, capítulo de número 21. Mas esse texto aqui, do capítulo de número 5,
que se deu no chamado Lago de Tiberíade, ou também Lago de Mar de Tiberíade, perdão, Lago de Genezaré, ou o nome mais conhecido, Mar da Galileia. Mas na realidade era um lago, com 21 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura. Duas coisas são muito comuns aqui no ministério de Cristo. A multidão, porque Cristo tinha muita coisa para transmitir. Cristo fazia milagres, prodígios, maravilha, abençoava. Então as multidões sempre estavam o seguindo. Isso era comum no ministério de Cristo. Outra coisa que é comum no ministério do Cristo, e está no texto, que a multidão o apertava. Isso também era comum. Os irmãos hão de lembrar, foi até falado do texto aqui, da filha de Jairo, mas no interim dele estar indo para a casa de Jairo, uma mulher que tinha 12 anos com fluxo, o texto diz que ela rompe a barreira da multidão e toca-o. E quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou. E o discípulo diz: mestre, mas está todo mundo te tocando, a multidão te aperta, te oprime, te espreme. Então isso era comum no ministério de Cristo. Mas o que vai nos chamar a atenção no texto é que essa multidão é diferente. O texto diz que essa multidão, o propósito dela apertar Jesus é para ouvir a palavra. E a gente vivemos época que a multidão já não tem mais prazer pela palavra. Por quê, pastor? Porque a gente está falando pouco de Cristo. Deixa eu ser bem sincero. A gente fala de filosofia humana. E com todo respeito aos pais da filosofia, Sócrates, Aristóteles e Platão e outros filósofos famosos. Eu respeito se você quiser usar as filosofias deles para o teu cotidiano. Mas se queremos atrair as multidões, não podemos usar o púlpito, a tribuna, para falar mais de filosofia humana do que de Jesus. Outras fala-se mais dos historiadores, Flávio Josefo, que foi um grande historiador, Eusébio de Cesareia, do que da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, preguem a palavra. Pregue simples, oh aleluia. Se não tem muito conhecimento, pregue simples. Pregue João 3,16, porque Deus amou o mundo. Prega que Ele é a luz do mundo. Prega, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas prega a Bíblia. E quando queremos atrair as multidões nos dias atuais, temos que trazer um cantor famoso. Colocamos numa quadra, não vou citar nome, mas traz o cantor, e não é de respeito ao cantor, porque o cantor não tem nada a ver. Mas aí a multidão vem, aí coloca um pregador, o cantor canta vários hinos, as pessoas vão atraídas por causa do cantor, e depois que o cantor termina de cantar, a multidão, vou usar uma linguagem bem simples, porque eu estou no povo simples, mete o pé, vaza. Mas se nós voltarmos a pregar a palavra de Deus, falarmos de Cristo, vamos atrair as multidões. Oh, aleluia! E o verso 2 vai dizer que Jesus viu três coisas. Jesus vê os barcos, Jesus vê os pescadores e vê que eles estavam lavando as redes. Porque Jesus nunca deixou de ver. Vou repetir. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos.
Marcos capítulo 2, verso 5. E vendo a fé deles. Deles quem? Daqueles 4. Que a gente chama de amigo, que carregava alguém paralítico. Ainda que o texto não diz que era amigo, mas só sendo amigo ou íntimo para carregar alguém até Jesus. Então Jesus viu a fé deles. Lucas capítulo 7, verso de número 13. E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chore. Quem é essa, pastor? Aquela mulher que tinha perdido o marido e agora estava enterrando seu único filho, participando do cortejo fúnebre. Jesus viu aquela mulher. Lucas capítulo 13, verso 12. E vendo-a, chamou-a e disse: mulher, a partir de hoje está livre dessa enfermidade. Quem é essa, pastor? Aquela mulher que andava encurvada e de modo algum poderia endireitar, que Satanás a mantinha presa há 18 anos. Jesus também viu aquela mulher. João capítulo 5, verso de número 6. E vendo este deitado, aleluia, e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus viu 3 coisas. Primeiro, Jesus viu a posição. Qual posição? Deitado. Depois Jesus viu o seu estado. Qual o seu estado? Paralítico. E depois Jesus viu o tempo. Qual o tempo? 38 anos. Jesus viu. João capítulo de número 9. Mesmo passando, Jesus viu aquele homem que alguém dizia: quem pecou para que ele nascesse assim? Jesus viu aquele cego de nascença e disse: ninguém pecou. Isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Está pensando que Jesus não vê? Lucas capítulo 19, verso de número 5. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu lá em cima daquela árvore e disse: eu vou entrar na tua casa. Oh, aleluia! Pastor, Jesus só vê quem está em cima, vê quem está embaixo também. Lucas capítulo 7, a partir do 36, ele viu aquela mulher pecadora que estava adorando. Que o fariseu, que é hipócrita, pastor Carlos, dizia: se Jesus soubesse quem é essa mulher, se ele for o profeta. Coitado do fariseu, ele não conhece Jesus, porque Jesus já tinha visto aquela mulher há muito tempo. Aleluia! Só não estava dando atenção a ela, mas aquela mulher me chama a atenção, que ela não precisa de atenção de Jesus para adorar. Tem gente que só adora se Jesus dá atenção, mas aquela mulher não, dando atenção ou não dando atenção, eu adoro a ele. Quem veio adorar? Quem veio adorar a ele? Quem veio adorar a ele? Levante a tua mão, abre a tua boca, porque Jesus está te vendo hoje aqui. Jesus viu. Jesus vê quem está carregando. Oh, aleluia. Jesus vê quem está vivendo de perda. Já perdeu um, já perdeu outro, mas hoje ele está dizendo: eu estou parando esse cortejo fúnebre, estou tocando no esquife e estou dando um basta nessa situação hoje. Jesus vê quem anda encurvado, até quer se endireitar, mas não consegue, porque Satanás mantém preso no vício, na cachaça. Aleluia! Mas Jesus está vendo e está dizendo: a partir de hoje está livre, pode ficar tranquilo, está livre, está livre, está livre, está livre, está livre. Jesus vê quem está na posição lá embaixo e está dizendo: está muito tempo nessa posição, hoje eu estou trocando de posição, estou tirando gente lá de baixo e estou trazendo para cima. Vou repetir: estou tirando gente lá de baixo e estou trazendo para cima. Jesus vê quem está sendo mal interpretado. Porque tem gente que está achando que você está nessa situação por causa de pecado. E ele diz: não é pecado não, é para o meu nome ser glorificado na tua vida. Jesus está vendo. Pastor, por que ele não resolveu? Porque ainda não chegou o tempo. Mas que ele está vendo, ele está vendo. Verso de número 3 diz que... Perdão, verso ainda de número 2. Diz que ele vê 3 coisas: os barcos,
os pescadores e vê que eles estão lavando as. Há quem diga que eles desistiram. Baseado na informação do texto, eu não posso concordar. Desistiram momentaneamente. Aí sim, eu concordo. Mas o fato dele estar lavando as redes significa que eles estão dizendo para mim: hoje não deu certo, mas eu vou lavar o meu instrumento de trabalho, a ferramenta de pescaria, porque vai haver uma outra oportunidade. Pode até não ser amanhã, mas vai ter uma outra oportunidade. Então Jesus está vendo quem está lavando a rede e está dizendo: continua lavando a rede. Continua lavando a rede. Quer que eu parafraseie o que chamam de trocar em miúdo? Quer que eu rasgue para você entender? Continua orando, continua buscando, continua se dedicando, continua subindo o monte, continua se sentindo, continua no teu propósito, continua na tua boca, continua lavando a rede, continua lendo a Bíblia, continua orando, continua se preparando, porque uma hora ele vai chegar. Continua lavando as redes. Continua acreditando. E vendo ele 2 barcos. Diz o texto que ele entra no barco que é de Simão, Pedro. Pastor, por que ele entra no barco de Simão e não entra no outro? Porque ele viu 2. Então o outro era insignificante para Jesus? Não. É porque o propósito que ele tinha, as coisas que ele tinha que para tratar, era com Pedro. Oh, aleluia. A história que ele queria mudar naquele momento era a história de Pedro. Eu quero lançar a palavra profética. Eu não vim de tão longe para não lançar a palavra profética. Jesus está entrando no teu barco hoje e está dizendo: eu vi e quero mudar a tua história a partir. Tem gente tomando posse. Jesus tem gente chorando aqui, porque Jesus está dizendo: eu estou entrando no teu barco nesta noite e vou mudar a tua história. Quando Jesus entra no barco que é de Simão, o texto diz que ele pediu. Repare que ele não obrigou. Ele pediu. Você vai ver outros textos, como eu prego também, Mateus capítulo 14, verso 22, que Jesus naquela tempestade, ele vai obrigar. Ordem imperativa no original. Entra no barco. Que eu vou orar, mas entra no barco. Ele não está pedindo. Ele está obrigando. Aqui não. Ele está dizendo: Simão, afasta o teu barco da praia ou da terra. E tem um detalhe. Ele está dizendo assim, ó: afasta um pouco. Sabe o que ele está falando? Quer que eu mudo? Quer que eu faça? Tem coisa que você precisa se afastar. Quer que eu parafraseio? O que você precisa se afastar? Essa amizade que não traz edificação para a tua vida. Ele está dizendo: você precisa se afastar. E tem um detalhe: para Simão afastar o barco da terra, o barco está ancorado. O que ele vai ter que fazer? Desprender o barco. O problema é que a gente não quer se afastar porque a gente não quer se desprender. E para se desprender, você vai ter que fazer força, porque o barco não se move sozinho. Então, para afastar tem que se desprender, e para se desprender exige empenho e força, esforço. Por isso que às vezes a gente não quer se afastar, porque a gente não quer se desprender, a gente está tão agarrado, aleluia, que a gente não quer se desprender. Mas tem coisa que Jesus precisa fazer na tua vida que você precisa se desprender. Essa amizade só está te dando trabalho, não está trazendo edificação para a tua vida. Você precisa se desprender. Das redes sociais. E tem um detalhe, eu quero ser bem claro. O texto diz afastar um, não é ficar isento. Mas o que tem de gente que não consegue, nenhum momento, já acorda
no Instagram, no Facebook, no Twitter, e não tem tempo nenhum para Jesus. Jesus está dizendo, quer que eu faça as coisas, quer que eu mude? Você precisa se afastar das redes de streaming, e tem várias hoje, né? Que benção. Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, e várias outras. Google Play, Disney Plus, e tantas outras. E eu vou ser bem claro, é afastar pastor, Deus bradou na terra. Fui lá, comprei uma televisão na prestação, e aquela de 75 polegadas, Deus te abençoe. E agora eu boto lá, pastor, e tem umas a série, eu também tenho. E a série prende. 5 temporadas. E pior que eles vão botando aos pouquinhos para te prender mesmo. E cada temporada tem não sei quantos, é capítulo que fala? 22 capítulos. Meu Deus do céu, parece uma novela. Aí tem gente que eu conheço, que começa e vai o dia todo naquilo ali. Eu me lembro, irmão. Sou hipócrita aqui, não. Minha esposa está aqui de testemunha. Eu logo quando botei, através da minha sogra, que é 4 cotas, e eu mesmo que faço os negócios para ela, aí eu não sou muito fã disso, mas eu falei, vou ver esse negócio. Aí vi um filme lá que eu já gostava de ver, O Atirador. Filme bom, e tinha a série. Eu me lembro, eu fiquei tão preso àquele negócio, que minha esposa ia dormir, e eu, enquanto eu não terminar esse capítulo, eu não durmo. 6 horas da manhã. Sabe o que Deus está falando conosco? Você precisa se afastar pelo menos um pouco. Não é se excluir totalmente. E você sabe aquilo que você precisa se afastar. Deus está falando contigo. Quer que eu mova? Quer que eu age na vida dele? Quer que eu age na vida dela? Quer que eu mande esse demônio bater em retirada? Você precisa se desprender das coisas. E depois que ele se afasta, o texto diz que Jesus entra no barco e começa a ensinar. Qual é a posição de Jesus? Ele está sentado. A gente tem uma ética. Se ensinar é só em pé. Para pregar é só em pé. Aí vem Jesus e diz, hoje eu vou ensinar, sentado. Jesus vai, hoje eu vou quebrar a ética e o protocolo, vou ensinar, sentado. Deixa eu ser bem sincero, eu não me preocupo se é sentado ou se é em pé. O que eu me preocupo é o conteúdo daquilo que está sendo ensinado. Tem gente que está preocupado, sentado ou em pé? Aleluia, mas não tem conteúdo? E deixa eu ser mais sincero ainda, eu prefiro ouvir Jesus sentado do que meia dúzia de borra-bota em pé. Eu vou repetir, eu prefiro ouvir Jesus sentado do que meia dúzia de tagarela, de conversa fiada em pé. E eu vou ser mais claro, irmão, se Jesus pregar deitado, eu fico ouvindo Jesus, aleluia, porque muita gente por aí conversa fiada, conto da carochinha em pé. Então a posição de Jesus é sentado. E qual é o local que Jesus está ensinando? Dentro do barco. Pastor, Jesus só ensina dentro do barco? Jesus ensina em tudo quanto é lugar. Jesus ensinava na praça, Jesus ensinava na rua, na sinagoga, que para nós é a congregação judaica, Jesus ensinava, no templo central, a sede em Jerusalém, Jesus também ensinava, em casa, Jesus ensinava também. Onde foi Marta e Maria ensinado? Dentro de casa. Oh, aleluia! E no deserto, Jesus ensinava no deserto também. E o lugar, o evangelista René, que Jesus mais gosta de ensinar é no deserto. E tem crente que diz que o deserto é a escola cristã. Uns faz de faculdade, uns se forma PhD no deserto, faz faculdade no deserto. O lugar que Jesus gosta de ensinar é no deserto.
Se você não passou pelo deserto, se prepara que você vai passar. Porque o lugar que Jesus gosta de ensinar crente é no deserto. Mas aqui Jesus está ensinando dentro do barco. E tem um detalhe, Jesus está ensinando dentro do barco quem está fora, mas Jesus também está ensinando quem está. Jesus está dentro do barco ensinando quem está fora, mas também está ensinando quem está. De quem é o barco? Isso eu queria que você respondesse. De quem é o barco? Mais alto. De quem é o barco? O barco é de Pedro. Mas quem ensina é? O barco pode ser teu. A vida pode ser tua. Mas quem ensina é? Deixa Jesus usar o teu barco para ensinar quem está lá fora. É por isso que você não entende esse processo que você está passando. Mas é Jesus dizendo assim: eu estou usando o teu barco para ensinar quem está lá fora. É por isso que você não pode murmurar. Aleluia, nessa prova, nessa luta, não murmura não, porque Jesus está ensinando muita gente. Tem muita gente que olha para você e diz: ei, que crente, está numa prova, eu conheço a vida dela, eu conheço a vida dele. Mas mesmo assim está lá no culto da loja, está dando glória a Deus, está dando aleluia. É Jesus ensinando pessoas do teu barco. Dentro desse processo que você está passando, Jesus está ensinando outras pessoas. Aí o texto diz que depois que Jesus termina de ensinar, ele diz para Simão: leva o barco para o lugar mais fundo e lançai as vossas. Repara um detalhe. Jesus só manda Simão ir para o lugar mais fundo e lançar a rede depois que ele termina de ensinar. Enquanto ele não termina de ensinar, ele não vai deixar a bênção chegar. E tem crente que tem dificuldade de aprender os ensinamentos dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida cristã, ela é pedagógica. Pedagogia é ensinamento. Você vai ver a tempestade. A primeira tempestade, Jesus está dentro do Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus disse: passemos para o outro. Tem um livro de Hernando Dias Lopes, que eu tenho em casa, Vencendo a Tempestade, e muito pregador prega baseado nesse livro, que diz o quê? Passemos, está no plural. É Jesus dizendo assim, ó: nós vamos chegar do outro. Mas mesmo assim, os discípulos que estavam com ele, quando veio a tempestade, o que eles fizeram? Desesperados. A Hernando Dias Lopes vai dizer o quê? Quem estava dentro do barco? Jesus. E Jesus estava dormindo melhor ainda. Porque no meio do vento da tempestade, Jesus está dormindo. É sinal que está tudo bem. Agora, se Jesus, no meio da tempestade, ele diz assim: opa, vou pular, nós pula juntinho com ele. Porque ele está dizendo para mim e para você: eu não tenho como resolver. Mas mesmo Jesus dormindo em paz, os discípulos ficaram desesperados. Aí Jesus diz assim: ó, vocês não aprenderam a primeira lição da tempestade, então vai viver tempestade de novo. Tem gente que está vivendo a segunda vez a mesma coisa porque tem dificuldade de aprender. Então vou repetir, a vida é pedagógica. Você vai ver Israel, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram da onde? Do Egito. Quanto entraram? Depois de 40 anos. E eu prego lá, Êxodo capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz que Jesus poderia levar por um caminho mais curto. Deus poderia levar por um caminho mais curto. Mas diz assim que eles não estavam preparados para a guerra. Aí leva por um caminho mais complicado. Quando você vai estudar o caminho mais curto, era 3 meses. O de 3 meses se transformou em quantos anos? 40 anos. E dos que saíram, não estou falando que nasceram no deserto, dos que saíram, quantos entraram? 598 mil foram desaprovados, porque não aprenderam as lições no deserto. Glória a Deus. Então, enquanto você não aprender dentro desse processo os ensinamentos dele, ele não vai passar para outra etapa. Então, só depois dele ensinar, aí ele diz: vai para as águas profundas,
Pastor, só tem vitória nas águas profundas? Não. Você vai ver em João 21, que eles vão pegar grandes peixes em águas rasas. 200 côvados, 90 metros. Para Jesus independe se é água profunda ou se é água rasa. O que você tem que é obedecer a ordem dele quando ele mandar. Se ele mandar, lança a rede à direita, é à direita. Se ele mandar, vai para frente, vai para frente. Se ele mandar, vai para trás, vai para trás. Se ele mandar para o lado, é para o lado. Se ele mandar para o outro, é para o outro. Tem que ficar atento à ordem dele. Aleluia. E quando ele diz, vai às águas profundas e lançai as vossas redes, Pedro questiona e diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos. Glória a Deus. Repare que Pedro diz assim, ó, nós trabalhamos. Porque tem alguém que acha que fracasso não é trabalho. Tem alguém que acha que insucesso não é trabalho. Mas fracasso também é trabalho. E Pedro diz, nós trabalhamos a noite toda. Porque Jesus não tem compromisso com ociosos. Jesus não tem compromisso com preguiçosos. Jesus tem compromisso com quem? Trabalha. Oh, aleluia. Deus sempre chamou quem estava trabalhando. Quando Deus chamou Moisés, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, trabalhando. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lugar escondido, com medo, mas mesmo com medo ele estava trabalhando. Quando Deus chamou Amós, que chegaram para ele e dizer, ei, aqui você não profetiza mais e nem come pão. Amós disse, ei, eu não era daqui, eu nem era profeta, eu era boeiro, cultivador de sicômoro, eu tinha meu trabalho. Quem me tirou do meu trabalho e disse, vai profetizar, foi Deus. Quem me chamou quando eu estava trabalhando foi Deus. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava na 12ª junta de boi, arando terra, trabalho pesado, não era o primeiro, não era o segundo, estava lá atrás, mas o Deus que vê quem está lá atrás, trabalhando, ele diz, é hora de você vir para frente. Isso é profético. Ele está dizendo, trabalhe, trabalhe. Quando ele chamou Davi, Davi estava cuidando da ovelha do seu pai, trabalhando, matando urso e matando leão. Até Paulo, quando foi chamado, estava trabalhando. Que isso, pastor? Estava trabalhando para as pessoas erradas e trabalhando de forma errada. Mas Deus que viu Paulo trabalhando disse, se ele trabalha dessa forma errada, para as pessoas erradas, com tanta dedicação, então vou fazer ele trabalhar para mim. Tirou as escamas dos olhos dele e fez ele trabalhar. Sabe o que eu aprendo? Ei, trabalhe, trabalhe. Não espera as coisas acontecer para trabalhar, não. Continua trabalhando, porque o Deus que vê você trabalhando vai te dar vitória. Então ele diz, trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos. Sabe o que ele está dizendo aqui? A experiência foi frustrante. A realidade é desanimadora. E nós vivemos o fracasso, o insucesso. E a experiência frustrante, muitas das vezes faz a gente desistir e querer parar. A realidade, se formos olhar para a realidade, dentro das promessas que ele nos faz, a gente não acredita. Mas só que uma coisa que você tem que aprender com Deus, Deus não está nem aí para a tua realidade. Está pensando que ele não conhece a tua realidade? O texto que foi falado aqui de Jairo, você vai ver que quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas que ali estão, verso 39, de Marcos capítulo 5, se não me falha a memória, as pessoas que ali estão,
estão chorando. Aí a palavra de Jesus é: não chores, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. Foge ou não da realidade? Porque de fato a realidade mostra que a menina está. E veio um Jesus, parece até doido, e diz assim: a menina não está morta, a menina está dormindo. Foge totalmente da realidade, daquilo que as pessoas estão vendo. Mas deixa eu lhe explicar. É porque a morte para Jesus não é uma sentença final. A morte para Jesus é temporário. O que para muito está morto, para Jesus está dormindo. Então o que Jesus fala foge totalmente da realidade. Então o que ele faz com quem não acredita naquilo que ele fala? Porque está preso à realidade. Quem conhece o texto? Porque ele ri. E o riso ali no original é riso de deboche. Porque quando Jesus fala, alguém não acredita naquilo que ele fala, aí ele diz: então sai. Oh, aleluia. Porque eu não estou preso à realidade. Se Jesus está falando que vai fazer você um empresário, acredita. Se Jesus está falando que você vai viajar para o exterior, acredita. Se Jesus está falando que vai salvar alguém que está dando trabalho hoje, acredita. Se Jesus está falando que vai entrar naquela casa, acredita. Se Jesus está falando que vai resolver esse problema que parece sem solução, acredita. Se Jesus está falando que vai dar saúde, mesmo que os médicos desenganou, acredita. Porque a realidade para ele não quer dizer nada. Olai choma, calabasure hauichi marai osai choma. Até hoje você estava preso a essa realidade. Mas pastor, tu não sabe onde eu moro. Eu estou nem aí onde você mora. Aleluia. Quem te chamou conhece o teu endereço. Aleluia. Ele está dizendo, aleluia, não fica preso à realidade de hoje. Se agarra na promessa que eu te fiz. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa vai cumprir o que te prometeu. Ai, chomba. Estou sentindo a presença dele aqui. Tem uma barreira caindo por terra aqui. Eu vou voltar a pregar, mas você vai glorificar a Deus. Há uma presença de Deus aqui nesta casa. E não é meninice não, porque eu já passei nessa fase há muito tempo. Há um varão de guerra aqui. Você que está aí assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook, tome posse. A tua realidade pode dizer que não, mas Jesus está dizendo para você, nesta noite, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a situação, você vai se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lai choma. Kalamanasu. E Jesus é especialista, porque a hora da pesca era à noite. Aí vem Jesus aonde? De manhã. Ele vem numa hora imprópria para a gente. Para ele é a hora certa. Ele vem quando a gente menos espera. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro diz assim, ó, mesmo que a realidade é desanimadora, mesmo que a experiência seja frustrante, e mesmo que eu vivi o insucesso e o fracasso, mas soube debaixo da tua palavra, eu creio
que o que parece que é impossível acontecer, vai acontecer. Uma coisa é a tua palavra, uma coisa é a palavra do homem, outra coisa é estar debaixo da palavra dele. Você me falou, meu irmão, que você vai ser empresário, mas eu não tenho recurso. Quem falou é fiel, debaixo da palavra dele. Aquilo que parece que não aconteceria, acontece. É por isso que você não entende. Você já viu gente que fala assim, mas fulano não canta contento. Eu não gosto de falar que fulano não canta nada. Mas fulano não canta contento. Fulano não prega pra caramba. Aí você olha, pô, eu conheço gente que prega muito. Rapaz, eu conheço gente que canta muito, mas está no anonimato. Uma porque Deus não tem propósito de levantar, no sentido de ficar conhecido. Ou outra porque não chegou o tempo. Aí você dá um nó na tua cabeça, porque você vê gente que parece que... Tu olha assim, poxa, esse cara está aí como? Ele botou a mão, filho. Eu já vi gente se tornar empresário por causa de uma palavra. E ele disse, pastor, eu comecei com R$2.000. Hoje tenho lojas. Aleluia, você está entendendo? Se ele está dizendo, lança a rede. É a mesma rede que você estava lavando, que você estava preparando. Ele sabe quem está limpando a rede. Ele sabe quem continua, aleluia, orando, quem continua buscando, mesmo, aleluia, com as dificuldades. Ele está dizendo, você não se preparou? Você não orou? Você não jejuou? Você não fez a campanha? Você não veio para o culto da loja? Ele está dizendo, está chegando a hora de você lançar essa rede. Está chegando a hora de você lançar essa rede. Está chegando a hora de você lançar essa rede. Aí Pedro lança. Quando Pedro lança, o texto diz assim, ó. E veio. Colheram grande quantidade de peixe, de forma que as redes começaram a se... Isso aqui é interessante. Por que é interessante? Porque você vai ver João 21, verso 11, que o texto diz que eles apanharam grandes peixes, não é peixe pequeno. Especificamente, 153 grandes peixes. E o texto lá diz, e as redes não se rompiam. Aí aqui, o texto diz que a rede começava a se... Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Jesus quer, a rede se rompe. Quando Jesus não quer, a rede não. E qual é a lição que a gente tira? Aqui ele está testando Pedro. Aqui ele está testando o caráter de Pedro. Como assim, pastor? Por quê? Quem é o dono do barco? Quem é o dono da rede? Mas quem é o dono do peixe? Quem sabe onde estão os peixes? Quem deu ordem aos peixes para pular na rede de Pedro? Tu não acredita que os peixes obedecem a ordem dele, não? Jonas, profeta fujão. Peixe, está vindo o profeta fujão, aí tu vai tragá-lo. Sim, senhor Jeová. Aí o texto diz que Jonas se sentiu como estivesse no inferno. E tem um detalhe, quem lê o texto com propriedade, Jonas ficou quantos dias? 3 dias. Era para ele ficar 3 dias? Não. Porque a hora que ele falasse assim, ó, estou disposto a mudar, ele saía. Então ele ficou 3 porque ele quis. Porque Deus está olhando lá de cima e está dizendo, vai fazer a minha vontade? A hora que você estiver disposto a mudar, Deus está falando com alguém aqui. Eu mudo a tua situação. Você está nesse vento aí porque você está querendo bater de frente. Aí tem gente que vai, né? Vai até a última gota. Espera ficar todo quebrado, todo lanhado. Igual uma pastora que eu encontrei hoje, não tive muito tempo ela dirige trabalho, mas de comungar com ela estava falando, pastor, estou vindo lá de São Gonçalo. Por causa de desobediência, eu entrei no vento, agora o meu esposo está preso. E agora eu estou voltando. Aí o mesmo peixe que tragou Jonas, Jeová falou, cospe ele agora.
vomita ele. Então, obedece ou não obedece? Então, os mesmos peixes que ele diz assim, ó, cardume, fica aí. Vai vir uma rede aí, tu vai entrar. Sim, senhor. A de Pedro. Aí ele entra. Aí daqui a pouco o texto diz que não se romperam totalmente. Começaram. É Deus dizendo, eu sou doido mesmo. É Deus dizendo assim, é Jesus dizendo assim, da mesma forma que você entrou, se Pedro não entendeu o propósito da bênção, agora você entendeu, né? Começa a balançar a rede dele aí, porque da mesma forma que tu entrou, tem gente que acha que a bênção é só para ele. E aqui ele está ensinando Pedro. Pedro, a bênção não é para você, só para você não. Não é porque eu entrei no teu barco e não entrei no outro, que significa que a bênção é só para você. A bênção é para compartilhar. Aí alguém diz, não quero compartilhar. Não compartilha não para tu ver. Da mesma forma que chegou. Aí o texto diz o quê? Que Pedro fez sinal para os seus... Isso aqui é detalhe. Companheiros. Não é qualquer um. É quem passou a noite toda. Quem viveu os fracassos. Porque tem gente que só quer viver os sucessos. Está contigo depois que a bênção chega, é fácil. Quero ver estar contigo na hora do processo. Na hora do disco voador e dizer, sabe o que é o disco voador, né? O ovo. Fala assim, não, divide esse negócio aí que a gente vai comer junto. Porque quando chegar a época da picanha, nós vamos estar junto também. Aleluia, na época do choro, na época das lágrimas. Isso é amigo de verdade, isso é companheiro. Então é esses que Pedro fez sinal. Sei! A bênção não é só para mim não, é para vocês também. E olha o que o texto diz. Que encheram ambos os barcos. E o texto diz assim, ó. Mesmo enchendo os dois barcos, quase o barco veio a... Aí pensa comigo. Se ele não divide e consegue até levar os peixes para o barco, ia virar assim ou não? Ia virar. Porque Deus deu tanta bênção, e se coloque de pé porque eu já estou finalizando, Deus já deu tanta bênção para ele, que não ia dar num barco só. Tem gente que já tomou posse desse negócio. A bênção de Deus vai ser tão grande, aleluia, que não vai dar num barco só, pastor Carlos. E tem um detalhe, o texto diz, quase veio a... Balançou, mas não virou. Porque o proverbista vai dizer, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta, não vira. Pode até balançar, mas virar não vai virar. Porque Deus não dá bênção para acrescentar dores. Deus dá bênção para enriquecer. Se está acrescentando dores, é porque não é bênção do Senhor. Porque quando é bênção do Senhor, é para trazer alegria. Oh, aleluia, para enriquecer. Vai balançar, mas não vai virar. Tem bênção chegando para a tua casa, tem bênção chegando para a tua vida. E eu concluo a minha participação. Olha o que o texto diz. E colherão grandes peixes. Aí eu lhe pergunto, peixe se colhe, irmão? Peixe se pesca. Tanto é que você vai ver em João 21, apanharam, pescaram. Mas aqui diz colheram. E há um princípio de colheita. Para você colher, você tem que o quê? Plantar, semear. Ninguém colhe sem plantar. Ninguém colhe sem semear. Peixe não se planta. E o texto diz que colheram. Pastor, eles plantaram? Sim. Você que não viu. Mas Jesus viu eles plantando. Quando é que eles plantaram, pastor? Quando mesmo passando a noite toda fracassando, eles não desistiram. Estavam lavando a rede.
Quando eles estavam lavando a rede, Jesus estava vendo eles plantando. Quando Jesus diz assim, afasta um pouco o barco da terra, aleluia, e ele obedeceu, ele estava plantando, aleluia. E quando Jesus disse, lança a rede, mesmo a realidade sendo desanimadora, mesmo a realidade, sendo frustrante, mesmo a realidade sendo desanimadora, mesmo com o insucesso e o fracasso, e eles obedeceram e lançaram a rede, ele estava plantando. E quando ele também, Jesus viu, ele estava plantando, irmão. Então quem planta tem colheita para a tua casa. O ano, eu quero profetizar e vou devolver o microfone para quem direito. Mas deixa eu profetizar na tua vida. O ano de 2021 foi um ano difícil para todo mundo. Mas mesmo em um ano de crise, mesmo um ano difícil, você não deixou de plantar. Você não deixou de adorar, você não deixou de vir para os cultos na laje, você não deixou de buscar a presença do Senhor. Sabe o que Ele está dizendo para mim nesta noite? Eu vi quando você plantou, eu vi quando você plantou, e eu digo para você nesta noite, se prepara para grandes colheitas, se prepara. Eu quero ser profeta, eu não vou profetizar para 2022 não, porque o ano de 2021 ainda não findou, ainda não findou. Ele está dizendo, tem surpresa de Deus para a tua casa, tem surpresa de Deus para a tua família, tem surpresa de Deus para você. Ele está enchendo o teu barco hoje. Ele está enchendo o teu barco hoje. Aperta a mão desse crente aí, aleluia. Eu não mandei apertar em nenhum momento, mas diga para ele, tem colheita ainda em 2021 para a tua casa. Seja profeta, depois você passa álcool gel na mão, já está todo mundo vacinado, aleluia. Tem colheita de Deus para a tua casa, Caíta. Ei, evangelista Renê, tem colheita de Deus para a tua casa. Ei, pastor Carla, tem colheita de Deus para a tua casa. Toma posse disso. Cadê os profetas profetizam aqui no culto na laje? Cadê os profetas profetizam aqui? Tem colheita de Deus, tem colheita de Deus, tem colheita de... Sinta a presença dele aqui. Dentro do horário que me deu, ainda falta 7 minutos. Sinta a presença dele aqui. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Fala em línguas estranhas. Eu preguei domingo, aleluia, aleluia, e Deus falou comigo, e a mesma palavra que Ele falou comigo domingo, Ele está falando comigo nesta noite, aleluia. Você não vai desviar. Final do ano tem muito crente que desvia. Sabe por quê? Ele deixou esses 7 minutos que me resta, aleluia, para te encher da graça dele, para te encher do óleo dele, da unção dele, porque Ele está dizendo, ei, você não vai desviar, você não vai desviar final do ano, aleluia, porque hoje eu te visito, hoje eu te visito, hoje eu lanço essa barreira por terra, hoje eu chamo essa barreira, não vai, não vai. Tem demônio caindo por terra hoje aqui. Eu vou repetir na autoridade do nome do Senhor. Tem demônio caindo por terra hoje aqui. Alai, chomaraia, canto calabara, sure calabarai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse clima de adoração, eu estou sentindo a presença. Glória a Deus. Nesse clima de adoração,
Você que passou por essas portas e por algum motivo deixou a tua rede encostada, desistiu por causa das dificuldades, por causa das lutas, e Deus te entende. Mas hoje Ele está dizendo, é hora de voltar. O Pai está de braços abertos. Eu sei que você ouviu essa palavra, Deus falou contigo. Tem alguém nesta noite afastado ou afastada do caminho do Senhor, que quer retornar para a presença de Deus. Se tem, vem aqui na frente, correndo. Tem alguém? Alguém que se encontra afastado ou afastada do caminho do Senhor e quer retornar hoje? Pastor, Deus falou comigo e eu quero voltar. A oportunidade está aberta para você. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus e quer fazer uma aliança nesta noite. Pastor, mas se eu entrar, vou fazer uma aliança com ele, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que... Não vai largar nada. O que você vai fazer é dar um passo, uma aliança com ele. E quem vai trabalhar na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer retornar para o caminho do Senhor? Oh, aleluia. Você que está ouvindo, está participando desse culto. Se você quiser, aceite Jesus aí dentro da sua casa. Jesus não está preso a essas barreiras. Jesus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Se não tem ninguém, eu vou devolver o microfone para quem de direito. Mas Deus colocou no meu coração orar por esse povo aqui. Eu não vou chamar na frente porque acho que vai causar um tumulto. Mas aí mesmo onde você estiver, dentro do teu propósito, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Muitas barreiras já caíram por terra aqui nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar pelo ente teu, por uma causa na justiça. Oh, aleluia. Mas tem libertação para acontecer hoje aqui. Deus está visitando a Rocinha nesta noite. Aleluia, os anjos estão, aleluia, espalhados aqui na Rocinha. A Rocinha do Senhor. Eu vou repetir, a Rocinha do Senhor. Ei, você pode ter um ente teu que está lá hoje na boca de fumo, está no tráfico, até trancado em um presídio, mas Deus está dizendo, ei, aleluia, eu sou Deus que posso dar vitória e agir. Quem acredita? Você tem uma causa impossível, aleluia. Ele está dizendo, ei, eu posso mudar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, falta 2 minutos, aleluia. Ai, chama. Isso. Eu vou orar pela você. Querido Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, Senhor, por tudo aquilo que tu fizeste aqui nesta noite. Nós sentimos a tua presença, pelas barreiras cair por terra, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor, que deixou seus afazeres e veio, Pai, porque acredita no teu agir, acredita que tu possa mudar o quadro, possa mudar a situação, Senhor, que tu possa visitar o ente dele, Senhor, que tu possa visitar esta comunidade, mudar a história desta comunidade, Senhor. Entra, Senhor, com o teu agir. Vai lá naquele presídio, Pai. Vai lá naquele hospital, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde tiver enfermidade, que venha bater em retirada. Essa causa na justiça, Senhor, que teu filho está clamando. E ele até disse, se tu me abençoar, eu dou uma bênção para esse trabalho. Então age, Pai. Age, dá vitória. Deus, aonde o irmão Carlinho estiver, Senhor, tu sabe que eu tenho orado por ele, ó Pai, que tu possa visitá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Desde aquele dia que eu conheci, Senhor, o Senhor botou no meu coração orar por ele e pela família dele. Toma em tuas mãos, Senhor, dentro daquilo que ele me falaste, ó Pai, tu entra lá, Manieto valente, ó Pai, dá vitória, em nome de Jesus. Peleja pela vida do teu servo, em nome de Jesus.
Deus. Dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Se você acredita, aplauda o nome do teu Senhor.